Olá, bem-vindos ao FMP Law. O assunto desta edição, eleições, estão se avizinhando e a gente está trazendo um especialista em direito eleitoral, é o Dr. Caetano Cuervo Lopumo, que é professor, advogado, esteve também como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, no biênio 2022-2024, ex-presidente do IGAD, o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, e também integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ou seja, um especialista de fato no assunto, na prática e na teoria. Doutor Caetano, bem-vindo. Fernando, muito obrigado pelo convite, parabéns à FMP pela iniciativa, é muito bom esses espaços, né, conversar sobre diferentes temas, e nesse momento acho que a escolha é muito apropriada, é o momento de falar de direito eleitoral. Quero registrar aqui meu braço também para o Caco, que nos ajuda aí na produção do programa, e estou à tua disposição. Acho que é o tema que a gente tem que conversar agora, é o tema do momento, me parece, na área jurídica. Muito bem, vamos então falar do calendário. Desde sábado já há algumas restrições, né, para quem atua no poder público em relação à eleição de outubro. A gente começa por esse tema que é o factual, e aí vamos para a inteligência artificial, para o desafio desta eleição, enfim. Então, o que não pode desde sábado? Muito bem, Fernando. Uma das principais dicas que eu dou para quem estiver interessado, seja estudante, seja alguém interessado na matéria, profissional de qualquer área, acho que o cidadão em geral deveria se interessar nisso, é olhar o calendário eleitoral, pegando esse teu início. O calendário eleitoral, se tu digitar no Google, calendário eleitoral TSE, tem ali um calendário esquematizado, muito fácil de olhar, e é bom mexer ali. É bom mesmo, Fernando. As datas principais da eleição estão ali. Tá essa data de 3 meses antes. 3 meses fechou no sábado. 3 meses antes do pleito. Por quê? Porque a lei determina que 3 meses antes do pleito passam a incidir uma série de vedações, especialmente aos gestores públicos. Então, entre essas vedações, está, por exemplo, a proibição da contratação, demissão de servidores públicos, mesmo também alteração de salários, alteração de colocação do servidor. É uma proteção que se busca para o processo eleitoral, porque o gestor público tem muito poder neste momento, não é? Sim. E existe, infelizmente, no histórico brasileiro, algumas represálias contra eventuais servidores em determinadas circunstâncias. Então a lei já faz essa determinação e já também faz algumas ressalvas, como, por exemplo, o cargo de confiança, ou a função gratificada, que são prerrogativas de indicação do gestor, né? Esses daí não estão protegidos. Ou também não há proibição para contratar, por exemplo, alguém que foi aprovado num concurso público e que está acontecendo há já 1, 2 anos e daqui a pouco há o chamamento agora. Então há exceções, mas a regra é da proibição, da contratação, da demissão. Outro ponto muito importante, tem sido dos mais falados nos últimos dias, e que eu até diria que, apesar de já ter começado a restrição do sábado, dá tempo de corrigir para quem não fez ainda, é a questão da publicidade institucional. A norma eleitoral, ela foi muito clara, proibindo publicidade institucional 3 meses antes do pleito. E a gente já fez várias interpretações dessa proibição. Porque determinadas comunicações, convenhamos, não são publicidade institucional. Quando tu diz simplesmente ao cidadão que o posto de saúde vai estar aberto das 10 às 22 horas. Serviço, né? Nesse caso, é serviço. Mas as interpretações clássicas eram da exclusão das redes sociais do município. Ou até tirar do ar o site do município, ou até do governo do estado. Então, assim, sempre houve uma certa complexidade e acho que a resolução este ano foi mais feliz. Então, ela estabeleceu que para atingir esse objetivo, nas redes sociais, tem que se retirar, tem que se adequar às redes, retirando os símbolos, as imagens, os elementos que favoreçam ou chamem atenção para o governo, para a administração, para o gestor, deixando só aquela informação essencial, mesmo que do passado, hein? Tem que limpar as redes sociais. E, obviamente, que não vai ter problema, a partir de agora, de uma forma mais clara, que aquelas informações que não têm essas imagens possam ser dadas. Já há muita vantagem para um gestor que está no cargo. Sim.
Tanto é, Fernando, que os números mostram que a reeleição é uma, não digo uma tendência, mas é a maioria. Há uma tendência até em números de ocorrer a reeleição. Então se busca equilibrar, né? Desde que a emenda constitucional permitiu a reeleição, nos anos 90, a lei passa a fazer umas vedações. Então essas são algumas das principais. O repasse de recursos públicos voluntários, né? Os obrigatórios continuam ocorrendo, Sim, mas sim. aqueles voluntários, assim, salvo em caso de calamidade. E aí entra também a situação do Rio Grande do Sul, né? Sim, o funcionamento da máquina pública ele vai se dar de forma normal, né? Sim, Sem esses investimentos, com sem algumas obras, restrições. sim. Não pode haver daqui a pouco um grande aporte para um investimento que não esteja vinculado Sim. às calamidades ou que não tenha tido uma programação e execução já vindo anteriormente. Então, 3 meses é o prazo que se estabeleceu para isso. Então, essa foi a importância do sábado passado. Também, 3 meses é uma outra questão relevante do sábado, é o último prazo de desincompatibilização para quem estava no serviço público. E esse daí, quem não saiu até o dia 6, não sai mais porque não vai poder ser candidato. Sim. E esse prazo valia para os cargos de confiança, para os servidores comuns, por assim dizer. Uhum. Secretários de Estado, etc., de município, já tinha uma restrição maior. Então, tu vê que o calendário é interessante. Nós tivemos, por exemplo, outras datas marcantes. 6 meses para filiação partidária. Quem estava de olho no calendário sabia que no dia 6 de abril tinha que estar filiado ao partido em que vai concorrer. A gente viu o pula-pula, né? Claro, a gente está de olho no pula-pula, não é? Mas quem não estava muito atento pode ter perdido essa data. 5 meses para a troca do domicílio eleitoral do cidadão. E a campanha do TSE dizendo, olha, o domicílio eleitoral... A troca do domicílio de voto do cidadão, né? Fecha os computadores. Não existe uma restrição legal, mas os computadores do eleitoral fecham. Então não tem mais. Até aqui se adiou mais uns 15 dias, Sim. em virtude de ter ocorrido no meio da pandemia, olha só. No meio das enchentes, da tragédia que nós vivemos. Mas aí muita gente acaba esquecendo de que tinha que ir na justiça eleitoral, aí tá morando em Porto Alegre e queria votar em Alegrete. E aí ocorrem esses problemas, né? Mas assim, então o calendário eleitoral é importante. Depois de agora, eu diria que dia 20 de julho a 5 de agosto é fundamental. É o período das convenções. E aí o cidadão vai começar a ler as manchetes de jornal, partido tal fechou com partido tal desiste de candidatura, surge o fulano que não se esperava que fosse ser candidato, e aí é o momento, né? Esse aqui é o momento das reuniões com vinho e cordeiro, né, doutor? Sim, Que das quando grandes se conversas, resolvem, né? as grandes conversas, e claro que os partidos estão conversando, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma peculiaridade O bastidor nesse momento O bastidor tá tá incrível. fervendo, né? Tá fervendo. E nós tivemos, e acho que foi um elemento novo, essa tragédia climática de maio. E acho que muitos partidos acabaram se reconstruindo ali também, não é? E não sei o que vai acontecer até o dia 20 também. Um novo player, a saída de um player consolidado, o surgimento de um novo. Então, assim, vai até o dia 5 de agosto. Mas o interessante é que já há algum tempo, no dia da convenção, os partidos já têm que fazer a ata, eles têm 24 horas para botar no site da Justiça Eleitoral. Então, assim, é feita a convenção, é quase que uma deadline para essas definições, não é? Então, alguns partidos já estão definidos e querem fazer a convenção no dia 20 de julho. Outros partidos estão namorando ainda e vão fazer dia 5 de agosto. Algumas coisas ainda podem ficar para ser ajeitadas pelas executivas, mediante uma autorização específica da convenção. Mas assim, de 20 de julho a 5 de agosto, as definições vão ser tomadas. Aí, dia 15 de agosto, é dada a largada para a propaganda eleitoral, é o limite para o registro de candidaturas. E ali nós vamos viver, então, aquele período que a gente chama de período eleitoral, propriamente dito, né? Com os desafios da propaganda, da arrecadação. É o corpo a corpo agora e o impulsionamento, né? É o corpo a corpo e impulsionamento, perfeito. Doutor, começando a campanha eleitoral, vem um desafio, né? Nós falamos fora do ar aqui, toda eleição tem um desafio. Na passada foi a polarização, nessa aqui é a inteligência artificial. E eu vou colocar um exemplo aqui, que talvez seja o que mais impactou recentemente, que é aquela propaganda de uma marca de veículos em que colocou
Maria Rita ao lado de Elis Regina, né? Na mesma imagem, como se elas estivessem ali vivendo um momento junto. Nós sabemos que temos descendências de políticos, e aí a gente não vai falar o nome aqui, mas que poderiam, né, pegar essa imagem e usar. A gente vai ver isso, doutor? A princípio não, Fernando. Tu sabe que isso que tu falou é muito verdadeiro. Os desafios de cada eleição, e os desafios da última eleição não foram resolvidos até agora. Os desafios de 2012 não foram resolvidos até 2014, 2016, e assim a gente está vivendo. Eles vão formando uma fila de broncas, né? Uma fila de broncas, perfeito. Tu sabe que a internet... Eu vou chegar no teu ponto, tá? Mas a gente vai conversando. Sabe que a internet... Bom, a internet se populariza nos anos 90, final, né? Sim. Mas aí a legislação sobre a internet começou a entrar nas resoluções do TSE em 2002, se não me engano, foi a primeira. Em 2004 eu participei da eleição como advogado e eu me lembro que tinha uma norma que dizia somente será a propaganda na internet somente será realizada em sites.can.br. Ou seja, você tinha que pedir para nome do candidato, número do candidato.can.br. Então era totalmente restritiva, só pode ir ali. Funcionou? Não preciso te dizer que não, né? Então os caras faziam .com.br, mas usavam sites, os blogs, o Orkut. E aí vai vindo, aí aparece o Facebook, um fenômeno, aparece outras redes e tal, e a legislação correndo atrás. E aí passa a eleição e a legislação tenta correr atrás. Então, nessa última eleição, o Congresso, nessa última reforminha que fizeram, acho que foi na última ou na penúltima, mas o Congresso, eu vou chamar até de carta branca, tá? O Congresso deu quase que uma carta branca para a Justiça Eleitoral, dizendo, os avanços da internet regulem por resoluções. Sim. E aí... Esteve quase, né? Pois é, mas assim, eu fico pensando na dificuldade do Congresso, né? Como é que ele vai legislar a inteligência artificial dessa forma? Como tu mencionou, dessa propaganda, ela é muito recente, ela é de agora, ela é de ontem. Aí tu tem correndo legislar. É difícil tu chegar a consensos que a lei exige. Então o TSE, de certa forma, acabou botando na resolução o quê? Então, chegando ao teu ponto específico. Uma permissão do uso da inteligência artificial, dando um conceito de inteligência artificial que é bem amplo, não se limita a essa situação como a gente viu no episódio da Elis Regina, muito perfeita, né? Parece real aquilo, né? E emotivo. Sim. É muito mais amplo o conceito de inteligência artificial do eleitoral. Sim, esse é um ponto. Isso é um ponto. Às vezes tu coloca um desenho animado com a voz de alguém, já é uma inteligência artificial, por mais que tu olhe ali e veja que não é real. Então a Justiça Eleitoral diz o seguinte, quando usar a inteligência artificial vai dizer que foi produzido por inteligência artificial, identificando claramente utilização de voz, de sobreposição de voz em imagem, etc e tal. Então o candidato pode fazer isso. Mas a princípio há uma vedação ao uso de imagens de pessoas já falecidas. Então, a interpretação que eu faço é que nós não veremos, pelo menos na forma oficial, esse tipo de situação. Eu vou chegar nesse ponto. Porque no perfil, doutor Gaetano, perfil oficial, ele pode colocar ali inteligência artificial. Mas e nos grupos de WhatsApp que não se consegue controlar? Ele pode fazer o que quer. A Justiça Eleitoral, o TSE especialmente, tem trabalhado muito numa aproximação com as grandes empresas de comunicação das redes sociais. Há um diálogo forte com relação a isso. Algumas são mais resistentes a informações, outras são menos resistentes a informações. A gente tem a legislação brasileira que permite determinadas quebras de sigilo. Então, assim, há espaço de controle. Eu, sinceramente, não sugiro ninguém a se aventurar com produção de conteúdos falsos, com produção de desinformação. Há, inclusive, crime na legislação para esse tipo de produção de conteúdo, há investigação, a Justiça Eleitoral está preparada, a Justiça Eleitoral se serve da Polícia Federal para isso, a Polícia Federal prioriza isso, isso é um aspecto relevante da defesa do país, é um aspecto relevante das instituições. Então, eu sugiro não se aventurar para aí. Isso pode entrar, e o TSE decidiu isso em 2022, num caso bastante controvertido.
na cassação do deputado Francisquini no Paraná, por críticas fortes à justiça eleitoral. Eu digo que é controvertido porque até hoje tem muitas posições acadêmicas favoráveis e contrárias à decisão do TSE, mas o fato é que ela foi dada. E ela trata as redes sociais como meios de comunicação. E onde incide, então, o abuso dos meios de comunicação, que é uma norma. E quem abusa dos meios de comunicação tem como penalidade, a depender da gravidade, a cassação do mandato. Então, isso está decidido. Goste ou não da interpretação, é essa. Então, veja bem que as consequências são graves para quem se beneficiar do abuso. Pode nem ter praticado o abuso. Para uma cassação, um mero benefício com o abuso pode ser suficiente, porque essas ações buscam defender a eleição, não é? E assim, se o candidato pode até ser inocente e ter um revés político aí. Então, acho que é uma luta de todos tentar combater essa produção de conteúdos inverídicos, ainda mais quando se simulam verdadeiros, não é? Sim. O apresentador do grande canal de telecomunicação, do jornal, dando uma notícia de que tal fato não aconteceu. Aconteceu tal escândalo em tal local. Gente, isso numa semana de eleição tem um efeito gigante. E eu acho que esse tipo de produção de conteúdo tende a levar até nulidades do processo. E repetições de votação e cassações de mandato e inelegibilidades e consequências graves e crimes. Então, assim, os candidatos não devem... Os candidatos, eu acho, sinceramente, principalmente os candidatos sérios com potencial de vitória, não devem entrar nesse tipo de aventura. E é bom que tentem controlar também os seus eleitores, apoiadores, etc. Não é? As consequências são graves. Mas é o desafio da justiça eleitoral. Esse é um dos grandes desafios para essa eleição. E pro advogado que auxilia os partidos, como está sendo esse momento? Olha, não, é um momento muito rico do ponto de vista profissional para quem trabalha no direito eleitoral. Rico, que eu digo, não economicamente. Até economicamente pode ser importante também, porque nós temos o FEFEC num valor muito alto aí, os FEFECs vêm para a campanha, mas o mercado do direito eleitoral está muito procurado, seja na produção de conteúdo, no marketing, na contabilidade eleitoral, no direito eleitoral. As eleições estão muito profissionalizadas, elas têm muitas regras, muitas vedações, muita interpretação. E a gente não pode se aventurar. A gente tem que baixar a cabeça. O caminho não é difícil. O caminho é lei, eu diria até que antes da lei é a Constituição, né? Artigo 14 a 17 ali traz esses elementos. Mas a lei 9.504 é a que melhor desenha o processo eleitoral. 6490, Código Eleitoral. E agora falando mais para os estudantes, né? Nos falta uma codificação eleitoral. Há projeto de lei para isso. Está em andamento. Acho que tende a vir, mas não vai vir para essa eleição. Então a gente tem a legislação muito esparsa. Tem um código eleitoral que é insuficiente. Tanto é que a principal lei não é mais Código Eleitoral. Ele é de 65, ele é obsoleto. É a 9.504. Mas a lei 6490 das inelegibilidades, que se transformou na lei da ficha limpa, também traz muita coisa importante. Então, tem que dominar isso. Tem que dominar as resoluções que o TSE faz. Porque ele pega essas leis e interpreta conforme as suas últimas decisões. Então, essas resoluções, tem uma para registro de candidatura, uma para propaganda eleitoral, uma para ilícitos, uma para contabilização de votos, uma para prestação de contas. Aí está tudo mais desenhado. Então, tem que dominar esse arcabouço também. E depois as decisões dos juízes, dos tribunais e a doutrina também que interpreta isso. Então, assim, o caminho do direito eleitoral é esse. O profissional tem que dominar da Constituição, a lei, a resolução, a doutrina e a jurisprudência. Com isso, ele atende o interesse do cliente dele. Tem bastante profissionais qualificados e é um momento muito bom para discussões. E a opinião pública está interessada. Eu percebo isso. Não só especializada, como aqui no teu programa, mas os meios de comunicação em geral estão interessados. Nós estamos fazendo muito eventos, como o que nós tivemos quinta e sexta, do IGAD, junto com a Fundação do Ministério Público, um evento de direito eleitoral sensacional. Então, assim, os eventos acontecem, eles estão sendo
difundidos pela imprensa, os debates, as pessoas estão interessadas, nós temos as federações, que é elemento novo. Então, tudo isso desperta interesse. É muito importante, sabe? Eu acho que um dos grandes problemas do país hoje é o preconceito com a política, não é? Sim. Política sempre vai existir, a gente tem que se interessar pela política, e esse momento é o melhor momento para se interessar pela política. Sim, a gente precisa observar agora, principalmente o que está acontecendo em todos os aspectos e que envolve, por exemplo, o planejamento dos municípios. Perfeito. A gente olha para a política e tende, né, a colocar essa pecha de que político é corrupto e tal. Tem muita gente, né, doutor, tentando trabalhar para o bem do coletivo, mas enfrenta dificuldades. Então, esse é o momento, e as pessoas têm que entender que, junto com o orçamento participativo, o voto é um dos poucos meios diretos de participação democrática. E que é fundamental estudar, entender, saber quem é o candidato. Porque tem gente que sabe o time completo, os reservas, né, a comissão técnica, mas não sabe quem é o condômino, quem comanda o condomínio, por exemplo, seu zelador. Perfeito, tem toda a razão. Não sabe quem é o candidato. Não sabe quem é o candidato. E gente esclarecida, não é? Que assim, pessoas interessadas em muitas coisas, pessoas com uma capacidade, mas acham que essa situação é secundária, não é? O preconceito contra a política pode ter seus motivos. A política tem problemas. Os políticos têm problemas. Não existe no jornalismo, no direito, na medicina, onde quer que seja, não é? Mas assim, não existe Estado moderno sem que as decisões sejam tomadas por pessoas. E quais são as pessoas que vão tomar as decisões? Pessoas que nós escolhemos. Eu preciso que alguém me diga que aqui, na Coronel Genuíno, o carro não pode andar 80 km por hora e tem que ter alguém controlando. E quem vai fazer isso? E quem vai dizer que é 40 ou 60? Olha, isso vai ser um servidor público que responde a um chefe, que responde a alguém que eu escolhi. E a norma vai ser tal norma, por quê? Porque existe um código de trânsito que foi feito por pessoas que eu escolhi. Não pode ser feito aleatoriamente. Então, assim, tudo acaba partindo daí. E é claro que a gente não pode participar só no voto. Isso é muito pouco. Mas é o mínimo. É o mínimo. A gente tem que participar no voto e depois a gente vai reclamar para a pessoa, vai participar da audiência pública, vai olhar no site de transparência, vai pedir a prisão quando houver um ilícito, etc. Vai fazer manifestação e o que for. Mas o mínimo é partir deste momento. Então, por isso que é importante agora, assim, a pessoa tem que dar uma olhada, olhar o candidato, ver o que tem. E agora é uma eleição muito boa. Claro que nas grandes cidades a gente ainda está um pouco afastado dos nossos vereadores. Nas cidades menores, e mesmo assim afastado, mas a gente já está um pouco mais próximo do vereador. Na cidade menor, todo mundo sabe quem está votando. Sim. Pelo amor de Deus, vamos olhar em quem a gente está votando, né? Vamos votar certo. Isso. Vamos votar com cuidado, não vamos votar em alguém porque alguém me deu um benefício específico temporário. Isso é o que pode ter de mais egoísta, no mínimo, para dizer, tá? Porque, assim, o que ele te deu agora é o que ele vai te tirar durante 4 anos. Muito mais, aliás. Então, assim, o eleitor precisa ter um pouco de consciência e acho que está criando. Eu prefiro me iludir que a gente está melhorando essa situação, porque a gente não tem opção. Se a situação está piorando, apesar de tudo, a gente tem que trabalhar para que ela melhore, porque a gente não tem opção. A opção é passar o poder para uma meia dúzia decidir por nós, sem que a gente nunca possa trocá-los. A opção à democracia é a não democracia. Então, o momento é bom, o momento é importante. Todo mundo tem que estar de olho. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. Caetano Cuervo Lopumo, que é advogado, é professor especialista em direito eleitoral, também foi desembargador, esteve desembargador do Tribunal Regional Eleitoral no biênio 2022-2024 e que nos contemplou aqui com a sua experiência e com o seu ponto de vista. Doutor, muito obrigado e uma boa sorte aí na sua jornada. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Caco, na produção. Um prazer e um privilégio estar com a Fundação do Ministério Público. Muito bem, assim a gente encerra esta edição do FMP Law, tratando de um assunto muito importante, a eleição, do ponto de vista da legislação, mas também da consciência. Você precisa se envolver, precisa participar, porque afinal de contas a gente elege quem vai nos representar e quem vai
tocar o município, no caso as eleições que estão se avizinhando, e vão, né, interferir diretamente no nosso cotidiano. Compartilhe esse conteúdo, navegue pelo site da FMP e até a próxima edição. Muito obrigado.